Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade e Viagem Astral. E neste dia de hoje irei recomendar, fazer uma indicação de livro, do livro de Rael Moody. É o livro chamado Vida Depois da Vida. O Raymond, ele é um psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo, filósofo americano. Então ele criou o termo tão conhecido de vida depois da morte, experiência de quase morte, abreviado em EQM, né? E o que ocorre? Atualmente, com a nossa capacidade médica, é possível praticamente, literalmente, ressuscitar uma pessoa, um paciente, né? Então vamos supor, a pessoa está lá no hospital, tem um ataque cardíaco, coração para, cérebro para de funcionar, entra em morte clínica. A linha fica, né? Contínua lá no mostrador. A pessoa está clinicamente morta. Então existe técnicas que você chega com a eletricidade, com o aparelho de ressuscitação, injeta medicamentos intravenosos, né? E de modo que você traz a pessoa à vida através dessas técnicas modernas da medicina. E por incrível que pareça, as pessoas, muitas delas, retornam com a lembrança do que ocorreu no momento que estavam clinicamente mortas, né? Cientificamente, nesse momento que o cérebro para, não teria como registrar lembranças, né? O cérebro parou de funcionar, deveria ficar um apagão, só que a pessoa visualiza fora do corpo as conversas entre o médico e o enfermeiro, e ela relata isso após retornar ao corpo, o que foi um grande mistério, um grande impacto para a ciência médica, esses ocorridos, porque de certa forma praticamente é um indício muito forte de que a consciência não está no corpo físico e que ela pode também sobreviver à morte clínica, à morte do corpo biológico. Isso muda tudo em questões filosóficas, médicas e até mesmo como a gente vive a nossa vida, né? Porque o que a gente aprende sobre a morte pode fazer uma diferença importante em como vivemos a vida, né? Existem aquelas pessoas que têm aquela visão assim, a vida é uma só, não existe nada depois, então vou fazer o que eu quero, tal. Então muda-se, né? Algumas questões filosóficas da maneira com que a pessoa vive sua própria vida, sabendo de que ela não vai deixar de existir após a morte biológica, de que a vida continua após a morte, ou, de uma maneira também que eu gosto de falar, a morte não interrompe a vida. Então, neste livro, o autor, o Raymond, ele faz uma investigação do fenômeno da sobrevivência à consciência à morte física e deu origem até a um filme, né? O livro foi um impacto muito grande na comunidade médica, científica, inicialmente americana e depois no mundo todo. Ele executou um estudo criterioso, seguindo metodologia científica, né, critérios científicos, com auxílio de depoimentos de cerca de 150 pessoas que passaram por essa experiência. Então foram bastante gente, né? 150 pessoas que obtiveram morte clínica, e ele começou a reconhecer alguns padrões, né? Pessoas inclusive de culturas diferentes, idades diferentes, que vivenciam a mesma experiência, né? Após a morte clínica. Então isso denota uma realidade única, independente da religião da pessoa. Alguns tópicos por ele elencados são comuns a todas essas pessoas, ou a maioria delas. E, inclusive, são tópicos semelhantes ao que a gente vivencia em uma projeção astral, algum deles, né?
Então, algumas experiências comuns que eu tirei aqui do livro é a questão da pessoa ouvir um zumbido no ouvido. Esse zumbido a gente conhece pelo estado vibracional, né? No meu curso de projeção astral eu comento muito sobre essa sensação, que é uma sensação natural de quando a gente está se projetando para fora do corpo, né? Quando a consciência está mudando o seu foco do corpo físico para o corpo astral, tem essa questão dessas vibrações que podem ser percebidas por um zumbido dentro da intracraniano, né? É a percepção da sua energia, da sua contraparte espiritual. Então isso é totalmente idêntico a uma projeção astral, e tem aqui os relatos das pessoas que passam pela EQM, né, pelas experiências fora do corpo, e relatam esse zumbido também. Sentimento de paz e ausência de dor é muito comum, né? As experiências fora do corpo, da pessoa ver o médico ali ressuscitando, ela escuta a conversa. Então, até em alguns hospitais, enquanto havia esse processo todo de descoberta das EQMs, alguns médicos colocaram algumas cartolinas pregadas no teto, numa posição em cima dos aparelhos, né, voltado para o teto, numa posição que ninguém que estava na sala conseguiria ler o que estava escrito na cartolina. Então, após a pessoa vivenciar uma experiência fora do corpo, o médico perguntava: você viu algum escrito no teto, tal? Eu vi, ela falava exatamente o que estava escrito, né? Então, praticamente provando, né, essa experiência de quase morte, provando que a consciência pode existir separada do cérebro biológico. E eles colocavam assim, voltado para o teto, porque muitas pessoas saíam do corpo enquanto estavam clinicamente mortas, né? E ficava do ponto de vista do teto, olhando para baixo. Então eles colocaram essas mensagens para verificar esses relatos, né? Então isso foi algo muito interessante que temos aqui no livro também. Então é comum também a pessoa se sentir viajar dentro de um túnel. Em projeção astral também, eu já tive 2 experiências que eu lembre de passar por túneis, e são como atalhos interdimensionais entre o plano físico e outros planos de densidades mais sutis ou extrafísicas, né? Então a pessoa que passa por uma EQM, ela tem a experiência também de ver pessoas falecidas, aí ver o pai que já faleceu, a mãe, a avó, e algo comum também na projeção astral, né? E algo assim específico das experiências de quase morte, melhor dizendo, que geralmente a gente não encontra nas nossas experiências fora do corpo, é a questão de ver uma revisão da sua própria vida, né? Desde o nascimento até o momento da morte. Então a pessoa faz essa revisão, às vezes observando como se fosse numa tela de cinema, e vai refletindo as ações que ela tomou em determinados momentos da vida. Então é feita essa revisão como um filme, né? Na projeção não é tão comum, a gente não observa essa vivência nos relatos aí na literatura, né? Mas é bem característico das experiências fora do corpo. Existe mais critérios, né? Mais itens que são muito semelhantes a todas as pessoas que passam por essa experiência de quase morte, mas essas 6 que eu citei aqui, né, são algumas da que a gente pode fazer inclusive um paralelo aí com a projeção astral, e para aguçar a curiosidade de vocês para ler o livro, recomendo a todos que se interessam pelo assunto de vida após a morte. E esse é um clássico, né? Esse é um livro clássico que aborda essa questão e é interessante a todo espiritualista. Então eu termino por aqui. Até a próxima Indicações de Livro.